mais um episódio de 20 minutos de reais, né? Como eu falei antes, um pouco antes de você entrar. E hoje vamos abordar, né, a uso capião como matéria de defesa. Vamos fazer também mais um perguntas e respostas, né? Vamos abordar duas perguntas aqui que chegaram para a gente. Na verdade, elas chegam de forma replicada, né? De forma diferente, mas replicada. Sempre a mesma essência para todas Sim. as perguntas, Tô né? saindo aqui um pouquinho, porque eu só tô tentando ajustar aqui por causa da luz, tá? Mas eu tô aqui, tá bom? Hoje tá meio, como o baiano fala, Não, hoje os coisado, problemas né? técnicos estão Hoje tá meio coisado florescendo. a live. Mas não tem problema não, a gente vence. Grande André aí, nosso colega entrou aqui, Oi, acenar para ele. André, tudo bem? Mas, Alex, olha só, vamos lá, vou te pedir para você começar falando sobre esse tema, que é um tema que as pessoas perguntam muito, porque, sem dúvida nenhuma, muitas vezes as pessoas só se atentam que precisa fazer uma uso capião, né? Quando estão diante de um momento que tem que fazer uma defesa numa ação possessória ou numa ação petitória, né? Então, assim, vou te pedir para você começar falando e aí a gente vai discorrendo junto e fazendo as perguntas, respondendo as perguntas. E aí vou te pedir para você começar falando um pouquinho sobre esse tema que detalhe, acho que é um dos temas que eu não sei se eu posso dizer que é o que mais surge pergunta, mas sem dúvida nenhuma é um tema que surge muitas dúvidas, que as pessoas perguntam demais. Vamos lá, vamos lá. A gente trata aqui muito da uso capião para aquisição de direitos reais. A gente fala muito em ou judicialmente na propositura de uma ação ou extrajudicialmente, né, na solicitação no requerimento administrativo perante o tabelionato e ele se desenvolve no cartório de registro de imóveis. Mas esse tema é muito interessante porque muita gente esquece que a uso capião ela pode ser usada como matéria de defesa. E isso é muito comum porque as pessoas demoram, ou no caso demoram não, elas negligenciam no sentido de formalizar os seus direitos, né? Por assim dizer, os seus direitos reais, titularidade de algum direito. A gente, quando fala em uso capião, a gente pensa muito em propriedade, mas a gente sabe que outros direitos reais são sim passíveis de Podem aquisição mediante a uso capião. Isso mesmo, Betânia. E aí, dentro desse espectro, a gente vai trazer hoje aqui, nas respostas das perguntas que a gente recebeu, os pontos, né, que são carentes a esse tema, né, uso capião como matéria de defesa. O interessante é pontuar que a uso capião a gente sabe que outrora, no passado, existia um procedimento especial para se adquirir a propriedade mediante, adquirir não, posso ter a declaração da propriedade mediante a uso capião, né? O Código de Processo Civil de 73, como a gente já falou aqui várias vezes, possuía um procedimento especial, coisa que não foi replicada ou trazida pelo Código de Processo Civil de 2015. E aí isso impacta em diversos pontos sobre a utilização da usucapião como defesa, né? Se é possível registrar ou não. Isso a gente vai trazer nos pontos que a gente vai abordar nas abordar. respostas das perguntas, né? Vamos lá. Olha só, a primeira pergunta que chegou aqui é a seguinte: olha só, uma, uma pessoa deu teu nome. Uma pessoa que hoje tem 43 anos, mora em uma casa desde que nasceu. Gente, só para lembrar que esses casos aqui são hipotéticos, tá? A gente não faz consultoria, nada disso, nós somos professores, tá? Maria, não, alguém, hoje com 43 anos, mora em uma casa desde que nasceu. Após o falecimento de sua genitora, que ocorreu há 13 anos. Continuou morando sozinha em casa. Ocorre que na semana passada chegou uma citação para se defender em uma ação de reintegração de posse. A pessoa sabe que sua genitora alugou o imóvel há mais de 50 anos. Pagou os primeiros 5 meses e depois nunca mais procurou cobrar os aluguéis. Maria vai ter que sair da casa. A primeira coisa que eu tenho que falar para essa pessoa é assim: olha só, não vai dar para responder aqui não, porque a gente precisava de 3 horas. Então, tipo, começa a assistir todas as nossas aulas, eu vou falar aqui para você. Porque, assim, a pessoa no mesmo lugar botou transmissão da posse, causa mortes,
a pessoa colocou intervenção do caráter da posse, aí tô falando genérica, aí você vai explicar, tá? Só tô soltando as coisas no ar. E ainda colocou a possibilidade de uso campeão em matéria de defesa. Então, assim, meu amigo, ó, começa a ver todas as nossas aulas, deve estar bem quase umas 50 aí, para você poder solucionar o teu problema. Mas vai lá, Alex, tente resumir. Vamos lá. Essa situação aí chegou para a gente, mas isso aí não é normal. É anormal, mas assim, não é incomum. Né? Não é incomum, porque a Alex, gente não é não é, anormal. Vou discordar de você, não é anormal. não é Não. incomum. É uma coisa que acontece muito, muito mesmo. Essa situação da pessoa tá com um tipo utilizando a coisa de uma forma e aí por determinado evento passa a utilizá-la de uma forma diferente. No caso aí que ela falou, a mãe adquiriu o imóvel, adquiriu não, passou a utilizar o imóvel como Ora, né? alugando, morando, ela alugou ele, só pagou alguns meses, depois nunca mais pagou. Isso a vida toda dela, ela mora lá, a mãe não está mais aqui, né, na terra, ela continua aqui, utilizando a casa. Agora ela chegou, ela teve uma citação para se defender numa reintegração de posse. Eu vou me ater aqui, Betânia, ao ponto que a gente está falando aqui, ao tema que a gente está É falando o aqui campeão nesse não é isso. Porque, assim, uso. são 3 horas Mas para tem explicar. muita coisa para falar aqui. Mas aí eu trago de novo a deixa que você colocou. Nós temos outras aulas trazendo todos esses pontos que você botou: intervenção da posse, uso capião em imóvel de herança e outras coisas mais. É só ir no nosso feed lá, então no YouTube ou no próprio Facebook. A gente está nessas plataformas todas. Então, voltando, aí ela pergunta, né? Vou ter que sair da casa? Aí eu dou a resposta do direito, né? Que ela depende. Depende por quê? Depende da defesa que o advogado dela, né? Que ela tem que constituir um advogado aí para se defender, vai utilizar, né? No processo. Por quê? Depende. Pelo que ela falou aí, Betânia, ela tem um dos requisitos para uso CAPI, o imóvel, ela já tem, né? Que é posse exclusiva durante determinado tempo. Ela falou aí, acho que em 13 anos. Então, esse aí ela já tem. Se ela tiver os outros, é muito provável que ela consiga, sim, se ela entrar com uma ação de usucapião ou uma usucapião extrajudicial de forma autônoma. Mas a gente está falando aí de defesa em uma reintegração de posse. E aí a gente tem que dizer que é possível a pessoa arguir a usucapião como defesa em uma ação de reintegração de posse, né? De uma forma que essa defesa que ela vai arguir na ação de reintegração de posse não vai permitir que, se ela saia vencedora, leve essa decisão a registro. Isso aí também não é abarcado pelaquela exceção de domínio. Quando há uma ação que envolva a Alex, posse, o tema posse. deixa eu só fazer uma observação aí, só para você começar a falar isso, só uma observação anterior. Olha só, pela pergunta, não é nenhum outro herdeiro da posse que ingressou com a ação de reintegração de posse. Pela pergunta, Pelo que parece, quem não é isso. ingressou com a ação de reintegração de posse era a pessoa que cobrava aluguel. Que detalhe, a gente nem sabe, porque a pessoa não falou, se seria o proprietário registral. Isso você já pode dividir em duas situações, se é o proprietário registral ou não. E aí, voltando no que eu estava falando, na possibilidade de defesa, de usar o usucapião como defesa numa ação de reintegração de posse, se essa pessoa que é a ré utilizar a usucapião como defesa e sair vencedora nesse processo, ela não vai poder levar essa decisão, essa sentença a registro. Por quê? Porque quando você está discutindo posse, você não pode, lá tem o Código Civil impossibilita você discutir domínio quando você está discutindo posse em determinada ação, é a seção de domínio. Mas você pode utilizar o usucapião como defesa, você vai impedir que o autor da ação de reintegração de posse saia vencedor. Se você quiser o usucapi, no caso, se essa pessoa, essa ré, nessa ação de reintegração de posse quiser o usucapi, ela vai ter que entrar com ação autônoma para ter a sua propriedade, no caso a gente está falando de direito real de propriedade, declarada em uma ação autônoma de usucapião, ou até mesmo, no caso, um usucapião extrajudicial. O ponto que você tocou aí, Betânia, se é ou não o proprietário que está
entrando com a ação de reintegração de posse, isso aí a gente não sabe muito bem porque a pergunta não trouxe exatamente se é ou não proprietário. Se fosse um outro tipo de ação, uma petitória, e se fosse o proprietário, ela poderia se utilizar de outro tipo de defesa, né? Além da contestação. Mas aí eu acho que a gente vai tratar disso na próxima pergunta que você vai trazer. Você quer pontuar Eu só alguma queria coisa? fazer, eu queria pontuar alguma coisa, eu queria pontuar especificamente alguma coisa. Eu não sei nem se você vai falar isso na A outra gente pergunta. já vai Não, trazendo mas aqui, sem eu problema. vou pontuar uma coisa assim, que é o seguinte que eu vou pontuar. Ó, a ação possessória, você pode usar os campeão em matéria de defesa? Pode e deve. Só que a gente aí tem várias, assim, tem uma discordância na doutrina que acaba tendo vários desdobramentos. A primeira coisa é o seguinte: você poderia ampliar esse pedido da possessória, esse pedido contraposto, ampliando ele para que você pudesse, no futuro, fazer isso que a Alex falou, né? Porque a regra é, olha, você não pode porque você não está envolvido ali todos os atores, você não vai ter, você não pode levar registro. Mas você pode alegar uso capião em matéria de defesa. Só o que você vai ter é uma sentença que garante que a sua tese ela venceu, mas você não vai ter um título para registrar no cartório de registro de imóveis. Isso mesmo. Mas tem parte da doutrina que fala que se você conseguir, mesmo numa ação possessória, chamar os outros atores, você conseguiria levar isso a registro, a exemplo do que você pode fazer na ação petitória. Mas assim, quero chamar atenção para uma coisa, Léo, que eu falei isso há um tempo atrás aí, me perguntaram isso, né, numa aula. Na ação petitória, você tem 100%. Se você conseguir provar que efetivamente você tem direito ao uso capião, na ação petitória você consegue sair com resultado positivo, diríamos assim. É isso aí. Mas na ação possessória, não. Na ação possessória, não necessariamente. Por quê? Porque na ação possessória você está discutindo posse. E quando você utiliza o uso capião como matéria de defesa, você está buscando a declaração de um direito real. Como a Alex disse, não necessariamente vai ser a propriedade, né? Mas você está buscando um direito real. Mas aí você pode falar, Betânia, mas olha só, como é que alguém pode usucapiar se não tem posse? Né? Porque não tem lógica, né? Porque para você usucapiar você precisa de posse qualificada. Como é que eu tomo uma ação de reintegração de posse e aí eu estou discutindo posse e como é que eu não posso como é que a pessoa não vai ter posse se a posse dela tem que ser ainda maior, ela tem que ter uma posse qualificada. Gente, olha só, a pessoa tem direito ao uso capião no momento que ela completa os requisitos. Eventualmente, a gente já falou aqui em casos de apropriação, uso capião modulada no tempo, eventualmente você tem direito ao uso capião no momento que você completa os requisitos. O que vem depois é declaração. É declaração do seu direito para você levar para registro. Então, você pode já ter tido direito ao uso capião e pode, nesse momento, não estar na posse do imóvel. Se isso não pudesse, você não poderia usar alguns tipos de ação que existem só para isso. Quando você vai buscar na mão de terceiros, você tem direito ao uso capião e vai buscar na mão de terceiros aquele bem, porque você não vai poder fazer a alegação da petitória, mas você vai buscar a posse na mão de terceiros. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, que essa discussão é posse, e aí você tem que provar posse, né? Você não tem que estar preocupado só com o campeão em matéria de defesa, mas você também tem que estar preocupado em provar posse, né? Bacana, bacana. É isso aí, é isso aí. É o mesmo equívoco que a pessoa comete achando que vai conseguir uma reintegração de posse juntando uma matrícula que prova que ela é proprietária, né? Ação possessória, né, é para quem tem posse, gente, ou já teve, né, e a posse foi esbulhada. Então, a gente não pode cometer o mesmo equívoco em matéria de defesa também. Vamos lá. Tá tranquilo. Tô travado. Alex, você Travou de novo.
Você travou de novo. Tá horrível. Olha só. Ocupo um imóvel há mais de 15 anos. Recebi uma carta para me defender numa ação de missão de posse. Li aqui que o autor da ação tem um documento de propriedade. O que devo fazer? Mais uma vez, ele deve procurar um advogado. E esse advogado, eu espero que seja especialista na área, né? Na área para tratar dessa situação. Se ele receber uma ação, uma notificação, Betânia, para se defender em uma ação de missão de posse, é muito provável que o autor dessa ação nunca tenha, é quase que certo, nunca tenha tido posse em relação a esse imóvel, né? E aí ele traz também o tempo de posse que ele tem, né? São 15 anos. Em se tratando de 15 anos, a gente sabe que aí, se ele usa para moradia, ele já tem tempo suficiente para usucapi. Se ele quisesse não passar por isso, ele poderia ter entrado com ação de usucapião, ou até mesmo, como eu falei na resposta anterior, ele poderia também usar o procedimento do usucapião extrajudicial, desde que ele tenha todos os outros requisitos que são solicitados para você poder utilizar esse tipo de instrumento, a usucapião ação ou então a usucapião procedimento da usucapião extrajudicial. Mas aí ele já foi acionado em uma ação de emissão de posse, e o que é que ele pode fazer? Como a gente está tratando aqui de usucapião como matéria de defesa, o advogado que ele contratar, logicamente, tem que utilizar o usucapião como matéria de defesa. É importante aqui pontuar que a usucapião como matéria de defesa, ela vem colocada no nosso sistema através da súmula 267 do STF, e que depois algumas legislações trouxeram também a usucapião como defesa. A exemplo da lei da usucapião rural, que é a 6969 de 81, e até a própria a lei do Estatuto da Cidade, né, que é a 10.257, que aí é a usucapião especial urbana. Nessas duas leis, quando a pessoa utiliza a usucapião como matéria de defesa, Betânia, aí a gente tem uma exceção, que mesmo com que o procedimento não corra igual aquele que a gente sabe que existem técnicas processuais para que a usucapião ocorra, a pessoa vai poder levar depois a registro essa decisão, essa sentença, se ela sair vencedora. Isso é uma exceção na usucapião rural, né, que é da 6969 de 81, e a da usucapião especial urbana, Que é o Estatuto da Cidade. Que é do Estatuto da Cidade. Mas aí, nesse caso, ela vai se defender através de dois, ou deve se defender através de dois instrumentos, que é a própria contestação, né, utilizando o princípio da eventualidade, trazendo tudo que ela tem que trazer como defesa nesse momento. Eu falo isso ela, mas é o próprio advogado, o patrono dela, que vai defendê-la. E também, para que ela utilize a usucapião como defesa, é interessante que se use a reconvenção. No Código de Processo Civil de 73, pela existência de um procedimento especial da usucapião, os doutrinadores e até a própria jurisprudência negava a possibilidade de se usar a reconvenção para se utilizar o usucapião como defesa. Quando a gente usa a reconvenção, você vai poder fazer um pedido, né, em face do autor daquela ação. E nesse sentido, você saindo ganhador com esse pedido que você vai fazer na reconvenção, você vai poder ampliar todo aquele procedimento no sentido de trazer todas as técnicas processuais e sendo vencedor, você vai poder levar a registro essa sentença como título para adquirir a propriedade, colocar lá registrado em seu nome. Mas no Código de Processo Civil 73, isso não era possível. Com a extinção do procedimento especial da usucapião, essa possibilidade de utilização da reconvenção para ampliar aquela disputa processual em torno de determinada posse para ter declarada a propriedade, no caso aqui, propriedade ou direito real, há sim hoje a possibilidade de você, ampliando essa discussão através de um pedido em face do autor, em sede de reconvenção, você saindo vencedor nessa disputa, nesse procedimento, você logicamente vai poder levar a registro essa sentença. Então, o que é que ela deve fazer aí, falando de forma objetiva? Procurar uma pessoa, no caso um advogado, que seja um especialista nessa área, que entenda exatamente o que ela precisa, porque o tempo aí para ela responder é exíguo.
se o bacharel E tem advogar. uma coisa que eu quero falar também, que eu acho que tem um complicador aí. Só deixando compartimentado o que você falou aqui para as pessoas entenderem. Se o uso capião se o uso capião em matéria de defesa que você alegar for a espécie especial urbana ou a especial rural, você vai poder levar registro porque existem normativas próprias que dizem isso. Na Isso. outra, para você poder, nas outras espécies, para você poder utilizar isso, você vai ter que ingressar, vai ter que fazer a contestação e também fazer uma reconvenção, né? Para você Ampliando a poder levar discussão. registro, para você diminuir o seu tempo, né? Mas tem uma coisa que eu quero chamar bastante atenção, Alain. Que, assim, realmente é muito interessante. E aí é onde faz a diferença, né? Na minha opinião, toda a diferença para você, toda a diferença na hora de você atuar numa situação dessa. Numa ação de missão na posse, você ingressa com uma ação de missão na posse, quando você não teve a posse do bem ainda, mas aquela pessoa que está lá naquele bem é uma pessoa que tem uma relação, ou é um terceiro que tem uma relação com quem te vendeu o bem, ou é o próprio terceiro que te vendeu o bem que está, diríamos assim, atrapalhando de certa forma que você tome que você esteja apto a gozar de todas as possibilidades que a propriedade de um bem ela te dá. Então, assim, se for um terceiro e aí estou elucubrando aqui o que normalmente acontece nesses casos, tá? De emissão de posse, gente que mora lá há muito tempo, que é um terceiro que não devolveu a casa. Se existia um aluguel, um contrato de aluguel anterior, ou se existia um comodato anterior, é muito importante que a pessoa entenda que para poder, inclusive, fazer essa configuração, entender o que é isso dentro de uma ação de missão de posse, é muito importante que ela entenda de uma coisa chamada interversão do caráter da posse. Porque ela vai ter que verificar se isso aconteceu, ou seja, ela vai ter que verificar se aquela relação anterior podia ser, se aquela relação anterior que é gratuita. E aí, gente, ó, e aí tem milhares de possibilidades e milhares de coisas que tem que ser apontadas dentro disso e que não dá para a gente falar aqui nos 20 minutos, porque realmente é muito detalhe mesmo. Mas, assim, se aquela relação, ela se findou, aquela relação que eu estou falando, que não tem nada a ver com a pessoa que ingressou com a ação, estou falando do vendedor do imóvel, vamos colocar assim, que não necessariamente pode ser um vendedor, pode ser um outro tipo de alienante que não venda direta, né? Pode ser outra situação. Só colocando assim de forma direta, a pessoa tem que avaliar se aquela relação daquela pessoa que transmitiu o bem com aquela pessoa que está ocupando o bem, ela se findou. E se ela se findou e ele continuou utilizando o bem, exercendo os atos exteriores da posse, da propriedade, o tempo que isso aconteceu para verificar se não houve intervenção do caráter da posse e aí utilizamos o campeão em matéria de defesa. Então, assim, são muitas coisas que você tem que analisar numa situação muito assim que às vezes não é tão simples assim, Alex. Eu falo isso com frequência. Tem gente que até fala, nossa, mas eu falo muito isso. Olha só, posse não é fácil de provar. Posse qualificada. Então, nem se fala. É difícil. Posse é uma coisa difícil. Você tirar uma coisa que é do mundo fático e levar ela para fazer uma configuração dela no mundo jurídico, como ela tem que ser, apta a garantir direito real, meu amigo, é difícil e tem situação muito complexa. E essa é uma delas. Eu não preciso nem saber a situação toda para já falar que já é. Entendeu? Isso Bacana. aqui não é fácil, não. É isso. Então a resposta é essa, né? Ela pode se defender. Essa pessoa que foi Eu vim notificada. trazer problemas porque eu gosto de trazer problemas. Você dá. Entendeu? Traz problema, Deixa, mas não me traz solução. deixa eu fazer um parênteses aqui que não tem nada a ver, só você vai entender. Me deu vontade de fazer aquilo daquele vídeo que a gente assistiu lá. Não, mas assim, é porque eu trago problemas para trazer soluções, gente. Porque assim, olha a pergunta dessa pessoa. É óbvio que o negócio é um imbróglio danado, entendeu? E assim, e não é qualquer pessoa que dá solução para isso, não. Eu vou te falar uma coisa, eu sei da solução para esse problema aí, você sabe da solução para esse problema aí, porque a gente está há 6 anos fazendo a mesma coisa na Defensoria Vários, Pública. E a vários. demanda é gigante.
20, é todo dia, multiplicado por 5, 6, por 20, entendeu? Então, assim, é por isso. Então, boa sorte. Então, pronto, é isso. E de encontro à Alex, disse um pretensão. recado importante. Vai só fechar. E de encontro à pretensão do autor através da contestação e também usar a reconvenção no sentido de ampliar a discussão e poder, sendo ganhadora no procedimento, no processo, levar registro para ter declarado a propriedade. O recadinho que é muito importante. A gente já passou, hoje a gente começou atrasado, mas o atrasado da gente já tem 30 minutos. Vamos lá. O recado é o seguinte: dia 18 de março, daqui a 2 dias, faltam 2 dias. Quinta-feira. Dia 18 de março, a quinta-feira, a gente vai dar uma aula, 20h30, que não vai ser uma aula aberta, como costuma ser nossas aulas de quinta-feira. Vai ser uma aula fechada, a pessoa tem que se inscrever no link da bio e as vagas são limitadas, tá? A gente vai dar essa aula, que é uma aula onde a gente vai explicar o que é a espinha dorsal dos direitos reais. O que você precisa saber para realmente ter uma atuação diferenciada. O que você precisa entender dentro do que são os direitos reais, que assim, que é perder, transmitir e adquirir, né? A gente vai estar lá falando disso, então se você não quer perder, se inscreve logo no link da nossa bio, porque já está quase chegando, né, na lotação, né, da última vez que você viu. Então, assim, não perde e se inscreve lá. Tá? Era isso. Muito obrigado a todos que permaneceram até agora com a gente. Continue nos acompanhando, né? Toda terça tem nossos episódios de 20 minutos de reais. Quinta-feira não vai ter nossa aula, vai ser fechada até lá. Boa noite. Desculpe pelos problemas técnicos que tivemos hoje. Gente, que até agora a gente não sabe de onde foi, mas tudo bem. Beleza, tchau. Boa noite. Tchau, Alex.